Beleza, então se aplica a todos esses aeromodelos. Então tem muita gente que é aeromodelista avançado já, que voa, não é avançado, mas que voa há muito tempo e que tem muita dificuldade de aproximar o avião para o pouso ou mesmo de decolar o aeromodelo. Aproximar o aeromodelo ou decolar o aeromodelo. Por quê? Porque não sabe que precisa coordenar os três eixos. Aí o camarada vai decolar, o que, que ele faz? Ele alinha o aeromodelo, né? Estou falando de rádio controle, se aplica a tudo. Ele alinha o aeromodelo, alinhou, dá motor e puxa o profundor para subir. Cara, isso aí não é controlar coisa nenhuma, isso aí você vai na sorte. Se o aeromodelo for reto, maravilha. Se ele encanar para o lado e você não tiver habilidade de tirar ele da encanada que ele deu ali, você vai quebrar, tá? Então, vai decolar, o que você tem que fazer? Você tem que estar com os três eixos na sua mão, tá? Os três eixos. Então, você vai dar motor, o aeromodelo vai começar a controlar, a correr, você vai controlar no leme até uma certa velocidade, aí depois você vai puxar o profundor, ele vai sair do chão, então, no leme, guinada. Você vai segurar no eixo da guinada. Você vai puxar o profundor, é a arfagem, tá? Puxou o profundor, ele decola. Decolou, você tem que estar travadinho ali no eixo de rolagem para ele não encanar para um lado, para ele não rolar para um lado e vir para o chão. Quantas vezes eu vi acontecer isso? Quantas vezes eu vi acontecer isso? O camarada não tem o controle absurdo, né? Absoluto de tudo. Controle absurdo é ótimo. Não tem o controle absoluto de tudo e o que acontece? Estola na decolagem, veja bem, estola o avião, o aeromodelo ou o avião na decolagem, aí ele rola enfiasa no chão e quebra. Tá? Ou então, na corrida, ele vai para um lado, o camarada segura no aileron, quando tem que segurar no leme. Tá? Segurou no aileron, não vai segurar nada, ele vai levantar o leme de um lado, enfiar o nariz no chão e quebrar. Tá? Então, vocês percebem que aileron, leme e profundor têm que ser usados muito mais do que o normal no pouso e na decolagem. Tá? E em voo, eles têm que estar estáveis, estabilizados, tranquilos, para funcionar direitinho. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Tá vendo? Gostaram dessa aula? Na verdade, eu trouxe duas aulas para vocês, tá? Isso que você assistiu hoje foram duas aulas. Eu tinha esquecido de ligar a lâmpada. Foram duas aulas, vocês devem ter percebido que quando terminou uma, eu já coloquei a outra. Por quê? Porque é na sequência, tá? Então, dentro do meu curso, está dividido em duas partes, duas aulas, porque, cara, você tem que ter uma ideia disso. Se você não tem a ideia disso, você não sabe controlar seu aeromodelo, se me desculpa, tá? Pode ser planador, pode ser radiocontrolado, é elástico, elétrico, seja lá o que for, cara. Se você não sabe controlar o eixo de arfagem, o de guinada e o de rolagem, não sabe coordenar esses três para o teu aeromodelo voar, você me desculpa, mas você não sabe voar, tá? Então é a coisa mais comum do mundo, né? Eu citei, inclusive, nessa aula, é o sujeito vir para pouso e não conseguir ficar onde ele quer. Por quê? Porque ele vem para pouso rolando. Ele rola para o pouso na curva, ao invés de usar profundor, lêmia e aileron. Tem que usar tudo. Porque quando você está usando o leme, como o leme ele dá a direção, tá? Então, na curva, você só rola. Aí, você tem que puxar o profundor para que o nariz não caia. E ao puxar o profundor, você está fazendo ele escorregar para dentro da curva ou não. Entendeu? Agora, se você aplica a guinada, aí você está virando o modelo. Você percebeu a diferença? Uma coisa é rolar, que o pessoal fala, vou fazer uma curva. Não, você não está fazendo uma curva, você está rolando. Para fazer curva, você tem que dar a guinada. Você pode fazer a curva assim, ó. Aí você está fazendo uma curva, tá? Mas rolar não é curva. O aeromodelo acaba entrando numa curva, por quê? Porque ele, quando você rola, ele cai o nariz, você puxa o profundor e o profundor traz ele para cá. Mas você está percebendo que você está mexendo na arfagem, né? Você não está mexendo na direção. Percebeu? É diferente.
Quando você usa os três, você corrige com a arfagem, rola na posição correta e dá a direção correta para o teu aeromodelo. Aí você chega no meio da pista. Porque para pousar, você tem que vir num voo estabilizado. Cara, isso é terminologia para quem pousa Boeing, Airbus, para quem pousa aeromodelo pequeno em campo de aviação, em aeroclube, tá? Você tem que vir estabilizado para pouso. O que é estabilizado? No meio da pista, né? Só que voando ainda, ou seja, no eixo da pista, vamos ser mais claro, no eixo da pista e numa razão de descida controlada. Você não pode vir muito depressa e nem muito devagar. Se vier muito devagar, você passa a pista. Se vier muito depressa, você bate na pista. Mas para ficar nessa posição, é o leme, tá? Não é o aileron que vai segurar, de jeito nenhum, tá ok? E é por essa razão que você consegue voar 3 canais só, com leme, profundor e motor no aeromodelo. Por quê? Porque o leme, ele te dá a guinada, então você consegue fazer a curva. Só que como você não tem aileron, você pode perceber que todo aeromodelo que não tem aileron tem um diedro, ou seja, a asa é bem assim, ó, bem inclinada, tá certo? Ela tem uma inclinação assim, uma junção assim. Ou então a ponta da asa tem um diedro. Por quê? Porque a hora que você está voando assim, as pontas, vamos dizer que sejam as pontas da asa, tá? Vamos pensar só em ponta da asa para facilitar. Essa ponta da asa tem uma nervura, tem sustentação. Essa ponta da asa tem nervura, tem sustentação. Quando você dá leme, ele vira assim, normalmente cai um pouquinho a ponta da asa, tá? E quando ela cai, o que acontece? Você está virando no leme. Quando ela cai, aqui a sustentação tá para dentro, né? Para dentro. Mas quando ela cai, olha o que vai acontecer com ela? Ela ficou reta aqui, ó, tá vendo? Quando ela ficou reta, a sustentação é para cima. Então aí você tem a correção do aeromodelo para a posição normal. É por isso que tem dedo. Isso vale para a asa toda. Você pega uma asa assim, deixa eu tentar fazer aqui na posição correta, assim. Quando você está fazendo só no leme a curva, olha, essa asa aqui, ó, ficou na horizontal. Quando ficou na horizontal, ela puxa para cima. Essa daqui deixou de ter essa sustentação aqui, tá? Ela está assim, ó, então ela perdeu muito aqui nessa inclinação. Mas essa aqui puxa para cima, estabiliza o aeromodelo. É por essa razão que a gente prefere que os treinadores tenham bastante diedro e que a pessoa acostume a usar o leme, tá? Acostume a usar a guinada. Porque depois, quando ele passar para voar o 4 canais, que tem leme, profundor e aileron, quando ele der um comando, a coisa vai ser assim, ó. Vou fazer uma curva. E cabra aqui. Percebeu a diferença? Está aqui, ó, segurando os controles, ou se fosse um manche, né? Mas vamos dizer o controle do aeromodelo. Está com um controle em cada mão, tá? Então, você está com o motor aqui, tá ok? E você está com profundor aqui, você está com aileron aqui, e você está com leme aqui. Então, eu vou fazer uma curva. Presta atenção no movimento das minhas mãos. Uma curva para a esquerda, ó. Vou fazer uma curva para a esquerda. Percebeu que a minha mão aqui, ó, foi para trás também? Olha lá, ó. Vamos, aqui tá, o meu chroma aqui não tá legal aqui. Então, vou fazer uma curva para esquerda minha, tá certo? Ó, curva para minha esquerda, o profundor eu começo a puxar, tá? E pronto, é isso aí, ó. Ok? Mas eu tô leme e aileron juntos, ó. Leme e aileron juntos e puxo o profundor. Você percebeu o que eu fiz com as duas mãos? Para voar legal, para fazer curva decente, para não fazer curva escorregada, falar, vou aproximar, passou a pista, escorregou, derrapou. É por isso. Não sei se vocês sabiam disso, mas é por isso que o pessoal não acerta a pista. Simples assim. Tá vendo? Bom, é isso então. Eu queria passar tudo isso para vocês, mas não sai daí não, cara. Olha,
faz o seguinte, ó. O voo, cara, você sempre lembra o seguinte, é a parte mais emocionante do hobby, mas ele exige, presta atenção nesse termo, exige respeito pelas etapas que tem que ser seguida. Você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então, o que você faz? Você pratica com paciência. Claro que na primeira vez você não vai conseguir fazer, na segunda talvez não, na terceira pode sair errado, mas vai chegar um momento em que você vai fazer os movimentos corretos, o teu aeromodelo vai fazer a curva sem perder 1 centímetro de altura, nem subir 1 centímetro, tá? E nem escapar do eixo da pista quando você vem para pouso, tá? E em todas as manobras tem que ser assim. Campeonato de aeromodelismo é fazer as manobras com precisão. E como é que você faz manobra com precisão? Usando os 3 eixos do aeromodelo ou do avião, tá ok? Então, olha, na próxima aula nós vamos tratar de um outro assunto, tá? Talvez um assunto dentro dessa mesma área de dominância, de dominar, né, o controle do seu aeromodelo. Eu vou estudar e vou ver, e eu pediria, inclusive, né, que vocês que estão assistindo ao vivo agora, nesse momento, ou estão assistindo gravado, cara, respondam esse questionáriozinho que eu estou colocando agora aí, ó. Eu estou colocando agora para você. Opa! Apertei o negócio errado aqui. Peraí, desculpa. Eu estou colocando agora aí nos comentários, você que está assistindo ao vivo. Clica nesse link, me responde 4 perguntas e uma delas está no que você. Qual o seu interesse? Qual live seria interessante? Qual assunto você gostaria que eu abordasse numa próxima live? E você que está assistindo gravado, esse mesmo formulário eu vou colocar na descrição dessa live aqui, tá? E só você que tem link aqui vai conseguir assistir depois, porque vai ficar 1 ou 2 dias disponível, mas só quem tem link assiste, não está aberto. Então, se está assistindo gravado, cara, faz o seguinte, terminou de assistir, gostou da aula, tá? Se quiser dar like, faz o que você quiser, isso não é problema. O problema mesmo é o seguinte, vai lá, preenche esse formuláriozinho, cara. Escreve lá, o que você gostaria de ter na próxima aula ou na próxima live? O que você gostaria de aprender? Quais são as suas dúvidas? Está escrita lá. É uma das questões, é por isso que eu coloco lá. Perfeito? Então, olha, o que eu posso falar agora para você é super simples, cara. Continue assistindo as minhas aulas, você só tem a aprender com isso, tá? A minha função aqui é essa, ensinar mesmo. Às vezes o pessoal fala, isso aí tudo eu já sei. Já sabe, mas chega lá na hora de pousar, faz o pouso errado, sai fora da pista, faz um monte de coisa, né? Vai decolar, acaba quebrando o aeromodelo na decolagem, no pouso. Quer dizer, tanta coisa acontece porque a gente acha que não vai dar nada. Esse é o brasileiro, né? Normal. Não, isso aí nem precisa, não vai dar nada. Mas dá, né? A gente sabe que dá. Quem tem experiência sabe que isso aí dá e dá feio às vezes. Às vezes o acidente é grave. Então é isso, vamos tomar bastante cuidado, vamos prestar atenção em todas essas coisas que essa live mostrou. Se você chegou atrasado, não assistiu desde o começo, assista desde o começo. Assista quantas vezes você achar necessário, vai ficar 2 ou 3 dias disponível, depois vai sair, tá? Porque na verdade o que vocês estão tendo aqui são aulas, literalmente, né? E hoje vocês tiveram 2 aulas muito importantes, né? Do meu curso, do zero ao seu primeiro aeromodelo, que na verdade vai para o segundo, terceiro, quarto e vai por aí afora. E só para você saber, eu tenho colocado aulas a mais, aulas suplementares e complementares, nos 3 cursos que eu tenho. Você sabia que eu tenho 3 cursos? Você só conhece esse que eu falei, né? Mas eu tenho esse curso que é do zero ao seu primeiro aeromodelo, tem um outro curso que é Entelando o seu aeromodelo com sucesso, é um curso de entelagem que está recebendo nesse momento, hoje recebeu 4 aulas, eu iniciei a regravação do curso, recebeu hoje 4 aulas e vou manter o curso Vintage que está lá, que é um curso que vocês vão me ver bem mais novo, tá? Que é, então, Intele seu aeromodelo com sucesso, olha só. E depois tem um terceiro curso que permeia esses 2, mas é um curso mais condensado,
que ensina a fazer um aeromodelo de balsa. Só isso. Só vai ensinar a fazer o aeromodelo. Não tem essa parte que você está vendo aqui, que você viu uma parte agora que eu dei 2 aulas, essa parte inicial não tem. Só ensina a fazer um aeromodelo, tá ok? Então, esses são os 3 cursos que eu tenho no momento e estou lançando nesse momento o acompanhamento. Tá? É um acompanhamento para quem quer ser acompanhado por 6 meses para aprender a fabricar direito com o meu acompanhamento o seu aeromodelo. Tá, ok? É um curso para pouquíssimas vagas. Tá? Ele não é o curso mais barato que eu tenho, mas é um curso que fica muito barato se você evitar de quebrar ou de fazer o modelo errado. Mas, de qualquer maneira, é esse o meu objetivo, ensinar cada vez mais com o meu trabalho, e trabalho, infelizmente ou felizmente, tem um custo, é claro, então é por isso que eu tenho os cursos, ok? Então, fiquem com Deus, se ninguém tiver nada para dizer aí, fiquem com Deus, se cuidem, respondam esse questionário e até a nossa próxima aula secreta, se Deus quiser, na próxima terça-feira. O que pode acontecer eventualmente é mudar o horário dessa live, tá? Pode ser que mude, mas aí você vai ficar sabendo com antecedência, porque eu estou anunciando direto isso, tá ok? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até então a nossa próxima live, que não é live, né? É a nossa próxima aula secreta. Tchau!